Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma felicidade grande estar aqui mais uma vez com os irmãos. Minha finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e a nossa tão amada editora CPAD preparou para que nesse primeiro trimestre do ano de 2024 falássemos sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. E hoje chegamos aqui na lição de número 7, onde iremos aqui discorrer sobre o tema, o ministério da igreja. O texto áureo nos diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, está bem claro aqui que quem escolhe para ser apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e doutores, ou mestre, é o próprio Deus. E a verdade prática deixa bem claro com que finalidade Deus escolhe pessoas para esse ministério. A verdade prática nos diz assim: os dons ministeriais foram dados com o objetivo, quer dizer, esses dons ministeriais, eles são dados pelo próprio Deus, quem escolhe é o próprio Deus, com a finalidade de edificar a igreja, o corpo de Cristo. Então, alguns dentre o rebanho, Deus dá esses dons ministeriais para que o corpo, o rebanho, então, possa ser edificado. É o que nós falamos do aperfeiçoamento dos santos. E para promover também a maturidade de seus membros. Vamos aqui à leitura bíblica em classe, que está no texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Nos diz assim o texto sagrado: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo, com que finalidade Deus distribui esses dons ministeriais, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É o escopo, a finalidade, a edificação dos membros, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados aí em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, ao contrário de como menino ser levado por qualquer vento de doutrina, devemos o quê? Antes devemos seguir a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja, salvador do corpo, que é a sua própria igreja, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos aqui então aos objetivos dessa lição. Primeiro objetivo: apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na antiga aliança. De suma importância entendermos com clareza esse assunto a respeito do sacerdócio no Antigo Testamento, no registro veterotestamentário, e também aqui no Novo Testamento, aqui, aqui que eu digo, depois da vinda de Cristo, o que foi conquistado para nós, o sacerdócio universal de todo cristão,
e é precioso. Vamos falar muito sobre essa doutrina aqui. Então, o primeiro objetivo é apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança, né? Na atual Aliança. Também o segundo objetivo é elencar, né? Enumerar os cargos ministeriais, a despeito de o sacerdócio universal. Todos nós, cristãos, também os nossos líderes, todos nós sermos, desde o mais novo convertido até aquele mais antigo na fé, sermos sacerdote. Nós vamos explicar em que sentido, né? Somos sacerdote. Nós precisamos entender que algumas pessoas foram escolhidas por Deus para o ministério, receberam dons ministeriais, como já temos aqui feito referência no início, para a edificação do corpo de Cristo, para um aperfeiçoamento do rebanho. Vamos então aqui elencar também os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. E terceiro, explicar as qualificações de natureza moral, social, exigida para o exercício ministerial. Então, Deus escolhe dentre nós alguns irmãos e dá dons ministeriais, e esses que são escolhidos, nós vamos observar as qualificações morais que aqueles que pertencem ao ministério precisam ter, e também as qualificações social que são exigidas. Isso vai ficar bem claro para nós, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, ferido pelo Evangelho, fomos alcançados, irmãos, e tivemos uma vida radicalmente mudada. As nossas atitudes, o nosso proceder, o nosso agir é completamente e radicalmente diferente de quando estávamos nas trevas. E se dizemos que fomos alcançados pela graça de Deus e vivemos uma vida desregrada, dissoluta, fora dos padrões estabelecidos por Deus, nunca fomos alcançados pela graça do nosso Deus. Introdução. Nesta lição, o que a lição hoje se propõe, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Então vamos ver aqui as funções ministeriais, os ofícios, isso vai ficar bem claro, e as exigências, as qualificações que são de cada um de nós que pertencemos ao ministério, exigido. E exigido, irmãos, pela palavra de Deus. As normas estão registradas na palavra do nosso Deus. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. É o sacerdócio universal de todo cristão. Como eu já falei, reitero para uma fixação, aquele mais novo convertido até o mais antigo na fé, somos todos, também os nossos líderes, mas todo cristão, somos sacerdote. A doutrina do sacerdócio universal de todo cristão, uma doutrina fundamentada biblicamente. Em que sentido somos sacerdotes? No sentido de pegar um animal e sangrar um animal, e só uma vez, no dia do Yom Kippur, uma vez ao ano, como sumo sacerdote, não sem sangue, atravessar o véu e adentrar o santo dos santos? Não, de maneira alguma. Todo cerimonialismo da lei caducou.
tornou-se obsoleto, porque todo esse cerimonialismo, derramar de sangue de um cordeirinho sem mancha, sem ruga, sem mácula, um cordeirinho perfeito, o inocente que dava vida no lugar do culpado, apontava, era a sombra de uma realidade que viria, apontava para a realidade que aconteceu no Gólgota, naquela pequena colina chamada Caveira, lá no Calvário, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deu a vida para nos salvar, quitou a nossa dívida que tínhamos com Deus Pai. Ele fez esse sacrifício de uma forma cabal, completa, sem que haja necessidade que se faça novamente. O sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo acertou a nossa situação, a situação do ser humano, nós que herdamos do pecado de Adão e recebemos a imputação da sua culpa, nós ali então agora, por crermos em Cristo de todo o coração, temos a justiça de Cristo imputada a cada um de nós. Então, pelo próprio Deus somos declarados justos. Então, não nesse sentido de sangrar animal, somos sacerdotes, no sentido de termos acesso imediato ao Santo dos Santos, na presença de Deus, sem a necessidade de termos uma intermediação humana, porque só existe um mediador, e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso único sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele nos resgatou. Nós fomos resgatados pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. O próprio Deus, a divindade, nos salvou. E através de Cristo, através do sangue da nova aliança, que fala mais alto que o sangue de Abel, temos acesso imediato à presença de Deus. E, em determinado sentido, nesse momento, nós que somos corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, e formamos o corpo de Cristo, a igreja, pela proximidade, pela intimidade, o relacionamento que temos como corpo de Cristo com o nosso cabeça, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo relacionamento que temos e por ser orgânico, vivo, essa intimidade que temos de corpo com o cabeça, com o nosso cabeça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos onde Ele está nesse momento. E 40 dias depois da sua ressurreição, o nosso Senhor, lá no Monte das Oliveiras, foi assunto ao céu e Ele está à destra de Deus na eternidade. E pela nossa união com Ele, o corpo com o cabeça, nesse exato momento, nós estamos lá agora, assentados nas regiões celestiais. Não estamos de uma forma completa na sua plenitude, porque ainda habitamos esse tabernáculo corruptível e mortal. Porém, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então, sim, estaremos de forma, toda a plenitude nossa lá, junto com Ele. Porém, em espírito, lá estamos devido à unidade que há entre o cabeça que é Cristo e a sua própria igreja. Então, somos sacerdotes, todos nós cristãos, no sentido de acesso imediato. Não precisamos mais de somente no dia do Yom Kippur, uma vez no ano, como sumo sacerdote, ia até o Santo dos Santos, ali defronte do propiciatório, a tampa da arca da aliança, que em dado momento estava lá dentro da arca uma botija com maná, a vara de Arão que floresceu e as duas tábuas da lei. Houve um momento que estiveram lá, depois
não, mas não como o sumo sacerdote, uma vez só no ano, como eu já tenho falado, está ali defronte da arca, não, mas não só uma vez no ano, mas em todo momento, em todo tempo, o acesso está aberto. O véu se rasgou de alto a baixo, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: está consumado, cumpri a minha missão. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tomou todo o cálice da ira de Deus, sem deixar cair uma gota sequer, e pagou o alto preço que a justiça de Deus exigia, porque pecamos contra o nosso Deus, éramos filhos da ira, e estávamos debaixo da ira de um Deus santo, puro, mas o Deus bondoso, ele nos perdoou, e Cristo, ele tornou Deus favorável a nós, quando ele derramou o seu sangue precioso, não um sangue como o seu, minha irmã, meu irmão, o meu, um sangue contaminado pelo pecado, não, 1000 vezes não, mas ele derramou um sangue puro, nunca houve engano nos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e através dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós que estávamos longe de Deus, agora estamos perto, e através do sangue derramado por ele, o sangue derramado pelo eterno Filho de Deus, nós temos ousadia de adentrar a presença de Deus, permanentemente estar na presença de Deus. Então, nesse sentido, Jesus conquistou para nós um sacerdócio universal. Ele, Jesus, é o único mediador, e a ele glória, honra e louvor. E essa verdade, irmãos, o Evangelho, a mensagem de salvação, deve estar bem acesa no coração de cada um de nós, porque não foi pouco o que o nosso Deus fez por nós, não. Jesus foi o nosso representante, o nosso substituto, e nós hoje somos filhos de Deus por adoção, com os mesmos privilégios de um filho legítimo, e Jesus Cristo fez isso por nós, irmãos, e isso é glorioso posicionamento o qual ele nos colocou. Então, nós aqui, vai ficar bem claro nessa lição, primeiramente vai ser mostrado que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Um Deus justo, pela obra de Cristo, ele nos perdoou pecadores arrependidos e permaneceu como Deus justo. Como que um Deus justo perdoaria pecadores arrependidos? E ele então teve a sua justiça satisfeita quando Cristo derramou o seu precioso sangue no nosso lugar. E então, estando nós em Cristo, recebemos, irmãos, o perdão do nosso Deus. E que coisa gloriosa, irmãos, o nosso próprio Deus Pai, ele nos declarar justo. Será que você, minha irmã, meu irmão, será que nós, a igreja, podemos mensurar, avaliar, analisar o que é ser declarado justo pelo próprio Deus? Isso foi possível porque ele cumpriu a promessa que ele mesmo fizera em Gênesis capítulo 3, versículo 15, de enviar
um remidor, salvador, resgatador da semente da mulher que feriria a cabeça da serpente. E o resgatador nos arrancou do mercado de escravo e pagou um alto preço por nós. Você está entendendo, minha irmã, meu irmão, porque o adversário da nossa alma, o diabo, quer influenciar algumas seitas para dizer que Jesus Cristo é um ser criado? Está entendendo agora? Porque se Jesus Cristo fosse um ser criado, irmãos, isso significaria que nós fomos salvos por uma criatura semelhante a nós. O adversário, irmãos, quer tirar a glória, a honra, o louvor, a exaltação de Deus na salvação. Porque quem nos resgatou foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem nos resgatou foi o eterno Filho de Deus. Nós fomos salvos, não por uma criatura semelhante a nós, mas fomos salvos pelo nosso próprio Deus, irmãos. O mesmo Deus que arrancou Israel com mão forte, braço estendido lá do Egito, da casa da servidão, também nos arrancou com mão forte, braço estendido e juízo grande da escravidão a qual nós estávamos como escravo do pecado, irmãos. Ele nos arrancou do mercado de escravo e pagou um preço precioso. Tínhamos uma dívida de proporções colossal. Jamais conseguiríamos, irmãos, pagar a tamanha dívida. Mas o nosso próprio Deus, Ele pagou a nossa dívida. Então, Deus é o nosso resgatador. Deus é o nosso remidor. Ele nos adquiriu como propriedade peculiar dele mesmo. Então, somos sacerdotes feitos por Cristo e temos acesso imediato, tendo somente o eterno Filho de Deus como nosso único e suficiente mediador. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Em que sentido? No sentido do sacerdócio universal de todo cristão, porque, como eu já falei, todos nós somos sacerdote. É a doutrina do sacerdócio universal de todo cristão. Reitero propositalmente para uma fixação da doutrina. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, porém, é o mas, sem ir, as escrituras mostram, é o que ele está dizendo, também é uma doutrina, é uma verdade. As escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos, que somos nós que compomos aí o ministério. Esses ministros chamados pelo próprio Deus, observe que o chamado vem diretamente do próprio Deus, tem a função de servir, irmãos. Aparece um termo no Novo Testamento, quando Tiago, por exemplo, que era irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também era um dos filhos de Maria. Ele ali, quando ele escreve a sua carta, que tem o seu nome, carta de Tiago, ele diz: Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Quando ele usa essa expressão servo, no grego é doulos, e doulos tem por definição escravo. Então, Deus nos escolheu, nós que fazemos parte do ministério, nos deu funções, ofícios específicos para, como doulos, como escravo, servir. Essa é a nossa
finalidade quando fomos escolhidos e chamados pelo nosso Deus. Servir a quem, irmãos? Servir a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos, no aperfeiçoamento do rebanho. Observe, irmãos, que dentro da instituição católica, alguns são separados e são canonizados, e só alguns são chamados de santos, mas aqui não, no cristianismo não. A Bíblia deixa bem claro que todos nós cristãos somos santos. A palavra santo tem por definição separado. É quando somos separados desse mundo sujo e pecador, desse sistema corrompido, contrário às leis do nosso Deus, separado desse sistema e separado para Deus e para o serviço do nosso Deus. Então, como o apóstolo Paulo deixa claro, é doutrina para nós, escrevendo ali a sua carta, a igreja que estava na cidade de Éfeso, já no primeiro versículo ele diz: aos santos que estão em Éfeso. Às vezes nós, não sou santo. Não, é um equívoco, irmãos. Todos nós, a doutrina bíblica, cristãos, também somos santos. Porque às vezes a palavra santo é mal entendida. E a palavra santo não tem por definição perfeito. A palavra santo tem por definição separado. Nós nascemos de novo. É o ato da regeneração. Fomos inseridos ao corpo de Cristo. E nesse momento entramos em um processo de santificação, onde o fruto do Espírito, com as suas características, cresce e amadurece dentro de nós. O fruto do Espírito vai formando o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em cada um de nós cristãos. E as nossas atitudes, as nossas ações deixam claro se temos fé robusta e de qualidade ou não. As nossas ações, nosso posicionamento, o nosso agir deixa bem claro se fomos alcançados pela graça de Deus ou não. O ministério sacerdotal de todo crente, o que já tratamos aqui no início, sacerdócio do Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. É algo que remonta à época lá dos primórdios. Ela saiu da esfera familiar, começou ali dentro da família. Nós vemos ali, por exemplo, Jó, prestava esse trabalho como sacerdote dentro do seu lar, está lá no livro de Jó. Mas ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista, como nós já abordamos. É interessante aqui ficar claro para nós, a igreja, que a lei cerimonial caducou, porque ela apontava para uma realidade e a realidade veio e se cumpriu na plenitude dos tempos, com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, mas é o mais sem ir. A lei moral, irmãos, é uma lei vigente, atual. Jesus não veio para anular a lei, ele veio para a cumprir. E nós, como cristãos, irmãos, em Cristo, tendo Cristo como a nossa lei, nós temos prazer no decálogo, nas 10 palavras, nos 10 mandamentos. E amamos os 10 mandamentos e o cumprimos, não como causa da nossa salvação, mas como consequência na vida de um salvo. Então, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, temos prazer em cumprir as 10 palavras, os
10 mandamentos. A lei expressa o caráter de um Deus santo e a lei deixa bem claro a nossa impossibilidade de nos salvar a nós mesmos e a necessidade de um Salvador. E esse Salvador veio e ele, irmãos, nos comprou para ele mesmo. E ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a nossa lei. Ele é a justiça nossa. Então, a lei cerimonial caducou, mas a lei moral é uma lei vigente, entendendo dentro do contexto que eu acabei de aludir. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. Primeiro, para o nosso entendimento de como se deu o sacerdócio no decorrer da história. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifício, por exemplo, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Caim, por exemplo, né? Nós vemos lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3, Jó, como já fiz referência, capítulo 1, versículo 5. Assim, na era dos patriarcas também, os primeiros pais ali, das primeiras famílias, Abraão, Isaac, Jacó, também na época dos patriarcas, encontramos, por exemplo, o chefe da família exercendo também essa função. Abrão, que depois veio a se chamar Abraão, ali em Gênesis capítulo 12, versículo 8, Israel também, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos, deveria levar a luz do Deus verdadeiro até os outros povos, o conhecimento do Deus único e verdadeiro, deixando bem claro que Dagon, Baal, Moloque, Acera eram pseudo-divindades, e só havia um Deus único e verdadeiro, deveriam agir dessa forma. Infelizmente, Israel não cumpriu, muitas vezes deixou de cumprir a finalidade e o objetivo de Deus para eles como uma nação sacerdotal. E para entendermos que era uma nação sacerdotal, deveria, né, cumprir esse propósito, muitas vezes falharam, mergulharam na incredulidade, como naquele episódio dos 12 espias que foram enviados, e ao retornarem, exceto Josué e Caleb, né, mas 10 deles fizeram o povo desmaiar na incredulidade e Deus derramou sobre aquela primeira geração juízo. Eles não puderam entrar, exceto Josué e Caleb, como já tenho falado. Aquela primeira geração ficou ali 40 anos rodeando no deserto, até que todos caíram ali, e Deus então deu a terra que manava leite e mel, a terra próspera e frutífera, Canaã, aos filhos daquela primeira geração. Deu a segunda geração. Os filhos que eles disseram que a primeira geração, olhando para a família dos Enaquins, os gigantes, olhando para as cidades que eram fortificadas por dentro e por fora, disseram que os seus filhos seriam despedaçados pelos gigantes. O próprio Deus deu aos filhos deles, que eles disseram que seriam despedaçados pelos gigantes, a terra que manava leite e mel, a terra de Canaã, a terra próspera e frutífera, a terra gorda e não magra. Então observamos ali em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, que Israel também foi posta como uma nação, um povo sacerdotal dentre outros povos. Também no Monte Sinai, e aí, né, no Monte Sinai há essa mudança, é um marco, é muito importante entender quando houve essa mudança. No Monte Sinai, o Senhor limitou então a prática sacerdotal ali no Sinai, a família de Arão. Então foi limitada então essa prática sacerdotal em dado momento, mais especificamente ali no Monte Sinai, a prática sacerdotal à família de Arão e a tribo de Levi, ali no Monte Sinai, Êxodo capítulo 28, versículo 1, e posteriormente a família de Levi, Números capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 9. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. É muito interessante, irmãos,
é uma regra de interpretação bíblica que aprendemos quando estudamos sobre interpretação bíblica, hermenêutica, exegese, comparar a Escritura com a Escritura. E essa verdade do sacerdócio que nós acabamos aqui de caminhar, começando no Antigo Testamento, é confirmada a doutrina no Novo Testamento, fica bem claro. O Novo Testamento corrobora os ensinos do Antigo Testamento. Alguém ainda quer dizer de forma equivocada, leviana, que o Antigo Testamento não serve mais como, irmãos? Justamente por esse pensamento de achar que o Antigo Testamento não serve mais, é que são tão ruins de entendimento no Novo Testamento. Como que nós vamos entender o Novo Testamento se não compreendermos bem o Antigo Testamento, os registros veterotestamentários? O Antigo Testamento é a fundação, é o radier, são as aberturas no solo, o solo bem preparado, o concreto sendo colocado com equilíbrio na medida, os alicerces muito bem estruturados, sem rachadura, perfeito. E o Novo Testamento é o edifício que é construído a partir dessa fundação, irmãos. Então, o Novo depende do Antigo Testamento e o Antigo depende do Novo, ou apoia o Novo, fundamenta o Novo Testamento. Quanto mais entendermos o Antigo Testamento, melhor será a nossa compreensão do Novo Testamento. Quanto melhor compreendermos o Antigo, melhor será a compreensão do Novo Testamento. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento também. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo, apontando para Cristo. Hebreus, capítulo 8, versículo 1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, não mais uma tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Não. Agora, isso é precioso, irmãos. Essa doutrina deve mexer conosco, irmão, com nós, a igreja. Agora, é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Nós agora, ao contrário de oferecermos um sacrifício morto no altar, oferecemos a nós mesmos um sacrifício vivo, que somos nós mesmos, diante do altar do nosso Deus. Ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Nos damos, irmãos, como que nos oferecemos diante do altar de Deus? Isso fala de uma entrega de alma, uma entrega de toda a nossa essência, todo o nosso ser, uma entrega completa, uma vida pia. Respiramos esse evangelho, essa verdade que nos feriu, nos alcançou e nos constrange por amor e voluntariamente nos derramarmos diante do altar do nosso Deus. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, intercedemos pelos outros, irmãos, oramos, nos colocamos no lugar dos nossos irmãos, intercedemos pelos nossos irmãos, oramos por eles. É muito interessante, irmãos, nós observarmos, é uma verdade bíblica, uma doutrina bíblica, que muitas vezes ali no Antigo Testamento, o profeta intercedendo pelo povo, o povo em pecado, mas o profeta não estava em pecado. O profeta de Deus estava ali, irmãos, em Deus. Ao contrário de dar brecha, o profeta estava na brecha, estava na posição
E a despeito de estar na posição, quando ia interceder pelo povo, ele usa a seguinte expressão: ó meu Deus, pecamos. Ele não diz o povo pecou, o teu povo pecou. Ele diz pecamos. O que você está dizendo com isso, irmão? É postura de um intercessor, irmãos. Se incluir, se colocar como o povo. E ao contrário de dizer o seu povo pecou, está vendo eles em pecado? Não, irmãos. Pecamos. Isso fala então, irmãos, de intercedermos uns pelos outros. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Hebreus, capítulo 10, versículo 19, versículo 20. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, fomos arrancados das trevas, como um forte braço estendido e juízos grandes, como já temos falado, para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, novamente, capítulo 2, versículo 9. E mantemos comunhão direta com Deus, andamos com Deus como Enoque andou com Deus, como Noé andou com Deus, desfrutamos, assim como Enoque, Noé, de intimidade com o grande eu sou, com o eterno, e temos prazer em andar na sua bendita e preciosa palavra, que é o nosso manual. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres, um grande equívoco. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Olha que absurdo, irmão. Nesse caso, o Papa, segundo a instituição católica, não tem nenhum respaldo, calcamento bíblico. O Papa, segundo eles, é considerado vigário. Olha que absurdo, irmãos, que heresia das grandes. É considerado vigário, substituto de Cristo na terra. Mais uma heresia monstruosa da instituição católica. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica é de suma importância, irmão. Firmar a doutrina bíblica diante da heresia, não recuarmos meio centímetro, irmãos, mas de posse da adaga do Espírito, do rolo sagrado, das sagradas letras, então nos posicionarmos biblicamente. Por isso cabe destacar, diante dessa monstruosidade herética, a qual já aludimos, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, de todos os crentes, é isso que ele está dizendo aqui, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu o seu slogan no Solo la Escritura, somente a Escritura. Nas páginas da Escritura Sagrada podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina, irmãos. A Reforma Protestante colocou a Bíblia, irmãos, nas nossas mãos. Isso fala de livre exame. Observe, irmãos, que não é livre interpretação. O rolo sagrado tem uma interpretação. Não é cada pessoa dá a interpretação que deseja dar. Colocar no texto o que o texto não diz, ou ter as suas ideias preconcebidas e ir ao texto para buscar respaldo para suas próprias doutrinas humanas. Não. Devemos sacar, fazer exegese, sacar do rolo sagrado as suas verdades. E a doutrina do sacerdócio universal é uma doutrina calcada, respaldada, embasada biblicamente. A doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. A estrutura ministerial do Novo Testamento. O ministério
quíntuplo. Então, assim como está a doutrina do sacerdócio universal de todos os cristãos, também, irmãos, é doutrina nossa, bíblica, bem fundamentada biblicamente, o ministério quíntuplo. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que o próprio Deus pôs na igreja. Foi Ele quem elegeu, quem separou, quem escolheu, e Ele mesmo determinou. O próprio Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como, então, é conhecido, né? Como o ministério quíntuplo da igreja. O primeiro ministério, apóstolo, alguém enviado em uma missão. Meus irmãos, nós conhecemos aí os apóstolos. Dentre os apóstolos, Judas Iscariote, ele se perdeu. Depois, no registro de Atos dos Apóstolos, Matias é colocado no seu lugar. Então vemos ali o colégio apostólico, os 12, como já tenho falado, e depois também o apóstolo Paulo, o próprio Jesus, né, nessa ocasião já glorificado, veio até o encontro de Paulo. E para ser apóstolo, nesses termos, o apóstolo Paulo e os 12, tendo Judas Iscariote depois substituído por Matias, hoje não existe mais, irmãos. Não existe mais apóstolos nesses termos dos apóstolos que nós temos aqui mencionado. Pedro, André, irmão de Pedro, os 2 filhos de Zebedeu ali, também pescadores, Tiago e João, nesses termos não existe mais. O que existe hoje, alguém pode, né, ter aí um título de apóstolo hoje, como alguém enviado em uma missão, como uma espécie de missionário. É claro, irmãos, que nós vamos encontrar aí, do jeito que a coisa tá indo, né, de ladeira abaixo, alguém, você vai se surpreender, eu vou me surpreender se qualquer dia aparecer aí um semideus, alguém com um título de semideus. Nada me surpreende mais, porque quando eu penso que eu já vi de tudo, surge mais alguma coisa para me surpreender. E não fique surpreso se em algum momento aparecer alguém dizendo está com um título, assim como pode aparecer alguém com o título de semideus, aparecer alguém acima de Deus. Por que não? Porque, infelizmente, irmãos, alguns não bíblicos, irmãos, estão indo ladeira abaixo. Então, apóstolos, irmãos, nos termos que nós falamos aqui, dos que nós mencionamos, não existe mais. O que existe hoje, se quiser colocar esse título de apóstolo, alguém enviado em uma missão, que é, né, um missionário, e os nossos missionários fazem um trabalho precioso, estão no campo trabalhando, e nós precisamos orar e ajudá-los, irmãos, de todas as formas, porque estão lá pregando o evangelho, comunicando a verdade de Deus com clareza. Então, devemos ir à Bíblia com seriedade, pé no chão, não com delírios, né, para entender que hoje é alguém enviado em uma missão, uma espécie, pode ser entendido como um missionário, tá? Mas lá houve apóstolos, e nós vamos aqui entender biblicamente porque, vamos calcar biblicamente o porquê que estamos aqui trazendo clareza a respeito, né, do apostolado. Alguns requisitos, e aqui está,
porque alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Quais requisitos para ser um apóstolo, nos termos daqueles que nós já mencionamos, né? E também falamos do nosso amado apóstolo Paulo. Esses, irmãos, requisitos são exigidos pelo rolo sagrado, pelas sagradas letras, pela palavra de Deus. Ter estado com o Senhor Jesus, alguns desses hoje, desses que têm o título de apóstolo, preenche esse requisito. Ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, Atos, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Ter visto o Senhor, Atos, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 5. Ter operado sinais e maravilhas, 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Então, não existe apóstolo hoje nos termos dos apóstolos que nós aqui mencionamos, fizemos referência ao seu nome, porque os apóstolos hoje que, né, se deixam tomar esse nome, né, alguém derramar um óleo sobre ele e ter esse título, não preenche esses requisitos que a Bíblia exige. Profetas também. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Havia os profetas do Antigo Testamento, Malaquias, Sofonias, Ageu, Zacarias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias e alguns outros, né? Alguns outros. Também nesses termos, hoje, não existe mais profeta como houve esses profetas que nós, como esses profetas que nós mencionamos. O profeta era alguém inspirado, autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 32. E trazia a revelação do futuro. Atos, capítulo 11, versículo 27 ao 29. Contudo, é muito importante entender esse contudo, irmãos. A Escritura distingue o ministério de profeta, é o que nós acabamos de falar, os profetas do Antigo Testamento, do dom da profecia, tá? Há uma diferença. Hoje o que nós temos é o dom da profecia, quando em algum momento alguém que está falando em línguas começa a falar em português com uma mensagem para uma pessoa específica, dentro dos nossos arraiais, ou para toda a igreja. Ou quando uma pessoa está falando em línguas e Deus dá o dom de interpretação de línguas a um outro irmão, e esse outro irmão, com o dom de interpretação de línguas, fala em português aquilo que está sendo dito em mistério por aquele que está sendo renovado ali por Deus naquele momento. O que existe hoje é o dom de profecia. Nós precisamos hoje analisar a profecia, avaliar à luz da palavra. Deus não se contradiz. Deus não vai falar uma coisa hoje contrário, que contradiga o que ele já falou nas sagradas letras, no rolo sagrado. Assim, somente alguns eram chamados para ser profeta. Efésios capítulo 4, versículo 11. Enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5 e versículo 31. Evangelistas também. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Claro que o ID é para toda a igreja, todo o rebanho, todo o corpo de Cristo. Mas esse dom ministerial de evangelista já é alguém mais centrado no resgate de pessoas, pregar o evangelho, né, de uma forma assim mais
intensa, um dom de evangelista para levar pessoas, então, a Cristo. Quem convence, nós pregamos o Evangelho. Quem atua em convencer o pecador é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Só o Espírito Santo tem poder para fazer com que mortos ressurjam dentre os mortos. Pastores e mestre também. O pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre há de ensinar. O ensinar, a Bíblia fala que é um dom, o dom do ensino também é um dom, e um dom ministerial é o dom de mestre, aqueles que Deus então escolheu para aperfeiçoar o rebanho por intermédio do rolo sagrado, as sagradas letras da palavra do nosso Deus. O serviço de diáconos e presbíteros, o Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. O sentido do verbo grego diácono é servir, e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos, capítulo 6, versículo 2. Da mesma forma, o substantivo grego, diaconia, ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir em Atos capítulo 6, versículo 1. À luz do contexto de Atos capítulo 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Então, embora esse serviço diaconal fosse um trabalho mais dedicado à esfera social da igreja, nós observamos ali, na pessoa de Estevão e na pessoa de Filipe, que eram diáconos, pregadores do evangelho, evangelistas, homens que tinham o dom ministerial de evangelista, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, testemunhando do evangelho, a ponto de ser apedrejado e morrer como mártir. Filipe descia ali à cidade de Samaria e pregava o evangelho, e Deus fazia maravilhas ali na cidade de Samaria. Muitos samaritanos abraçaram a causa do cristianismo. Havia ali sinais e prodígios através do ministério, então, do diácono Filipe, que tinha um dom ministerial de evangelista, dentro desse contexto aqui, o qual estamos tratando. Por outro lado, presbítero, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos, capítulo 14, versículo 23, o termo é usado para se referir, então, aos anciãos. Faz essa referência de presbítero ali, em Atos, capítulo 14, versículo 23, aos anciãos, que presidiam as igrejas naquela ocasião, tá? Esse mesmo sentido é usado por Lucas, também em Atos, capítulo 20, versículo 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia, era um cargo de extrema importância, tá? Ou ainda exercia alguma função pastoral. Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quais são as qualificações que deverão ter aqueles que Deus chama para o ministério? A Bíblia deixa bem claro quais são as qualificações. Qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 15, e também a sua carta, que ele endereça ali a Tito, quando Tito está deixado pelo apóstolo Paulo mesmo ali na ilha chamada Creta, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Aqui listamos apenas algumas das qualificações, porém, nesse texto, os dois textos,
tanto a carta de Paulo endereçada a Timóteo como a carta de Paulo endereçada a Tito, deixa bem claro ali as demais qualificações exigidas daqueles de nós que estamos no ministério, recebemos dons ministeriais. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. A avareza é o amor demasiado ao dinheiro, é idolatria, e devemos ter cuidado com a avareza. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, não pode ser avarento, ser irrepreensível, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, e Tito capítulo 1, versículo 6, ou seja, alguém, o que é ser irrepreensível? Alguém que não possua nenhuma acusação válida. Claro que a acusação, em algum momento, todos nós vamos sofrer acusação, mas que essas acusações possam ser calúnia e difamação. Mas não pode ser uma acusação com fundamentação, fundamentado. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10. O que não significa ausência de pecado. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Somos pecadores, chamado ao arrependimento, e a postura nossa, que fomos alcançados pela graça de Deus, é de ódio ao pecado, porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Qualificações também, além de qualificações de natureza moral, qualificações também de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como o aspirante ao ministério, quem deseja, quem anela o episcopado, excelente obra, almeja, deseja, o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, não pode ser orgulhoso, irmãos. Precisa ser alguém humilde, alguém que aceita a orientação, quando for preciso, engata a marcha ré e volta atrás. Ouve orientações, ouve dos nossos líderes. Quando os líderes falam, olha, calma, cuidado, não vá por aí, faça dessa forma, obedece os nossos líderes. Então, o aspirante ao ministério não pode ser alguém soberbo, arrogante. Quando a gente vai dar uma orientação, a pessoa sai, chutando latinha, resmungando, está pensando que sabe mais do que eu. Isso é soberba, arrogância, irmãos. Quando alguém nos dá uma orientação, não é porque essa pessoa acha que sabe mais do que nós, é porque quer o nosso bem. É por isso que as pessoas nos dão orientações. Os nossos líderes nos ensinam, nos orientam. É porque quer o nosso bem, não é porque acha que são melhor do que nós. O soberbo não se submete, não senta para aprender. Aquele que não senta para aprender não está pronto para ensinar. E nós nunca, irmãos, deixaremos de aprender, todos nós, porque o aprendizado é algo constante. Aquele que acha que já alcançou, por mais que tenha estudado, estude, que acha que já alcançou, se tornou caduco e obsoleto, ultrapassado, porque quando achamos que alcançamos, paramos de estudar, de examinar, e nós não podemos, então, irmãos, entrar por esse caminho, mas sermos humildes, não a falsa aparência de humildade, mas sermos humildes verdadeiramente. Então, o aspirante ao ministério não pode ser soberbo ou arrogante, orgulhoso. Tito, capítulo 1, versículo 7, uma pessoa de difícil convívio social, é aquele problemático, irmãos, que fica buscando chifre na cabeça de cavalo. Meu amigo, obreiro, nós no ministério, cavalo não tem chifre. Fica arrumando problema que não existe dentro da igreja, criando situações, trazendo problema dentro da igreja. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que devido à sua soberba mantém-se
obstinado em sua própria opinião, não recua, não volta atrás, não muda de opinião. É um arrogante, é um soberbo, um orgulhoso. É o contrário do humilde, irmãos. Age com teimosia e arrogância, mesmo sendo orientado pelos líderes ou por algum amigo, ou até alguém que faça a mentoria, não acata a orientação, irmãos. Tá? Essa pessoa não está qualificada ao ministério. O aspirante também não pode ser irascível. O que é isso? Truculento, violento, aquele que possui um temperamento colérico, é aquele que tem prazer em irar, se ira com facilidade. Uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada, não tem domínio próprio, irmãos, não sabe se autocontrolar, é descontrolada contra outro, desqualificando para ser ministro do Senhor. Um problema, irmãos, que nós devemos ter cuidado é que, embora alguns comecem bem e tenha essas qualificações no início, no decorrer da caminhada, enfia os pés pelas mãos e, a despeito de ter começado bem, termina de forma caótica, tenebrosa. Devemos ter cuidado para começar bem e terminar bem. Se porventura não começamos bem, em algum momento, pedir perdão, se arrepender e terminarmos bem. Qualificados para o ministério, de acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisito inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais, sociais, conforme estudado aqui. São de extrema importância, irmãos, essas qualificações. Por isso, não podemos colocar a mão precipitadamente, irmãos. Precisamos dar tempo para observarmos se o candidato realmente tem essas qualificações. Há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. Conclusão. Nesta lição vimos o ministério sob diferente aspecto. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica, irmãos. Falamos aqui paulatinamente sobre essa doutrina. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Só existe um mediador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cabeça da igreja, Salvador do corpo, o eterno Filho de Deus. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas, e é o próprio Deus quem escolhe, quem coloca alguns para essas funções. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. É uma bênção de Deus para o rebanho. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma lição. Que Deus vos abençoe. Querendo, bom Deus, Deus me dando vida até lá. Na próxima pré-aula, nós estaremos falando na lição de número 8 sobre a disciplina na igreja. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, adoramos a tua pessoa bendita. Meu Senhor, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, juntos com nossos irmãos, para compartilhar da tua verdade, da tua palavra. Conceda-nos um dia abençoado na tua presença. Ó Deus amado, nós somos completamente dependentes de ti, Senhor amado. Por favor, nos dê coragem, ousadia, firmeza na tua palavra, e que possamos, ó Pai, cumprir o nosso chamado que recebemos da tua parte, diretamente de ti. Entregamos nossas vidas ao Senhor, todos aqueles, ó Pai, que estarão assistindo essa pré-aula. Pedimos uma bênção especial. Cremos, ó Pai, no teu poder, que tu és um Deus de milagre, um Deus vivo, todo-poderoso. Atende-nos, ó Pai,
nos socorre, Senhor, venha ao nosso auxílio, por favor, meu Deus, nós assim oramos e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.